Era para ser só mais um dia qualquer. O tipo de um dia que começa com despertar no celular, o café saindo da máquina elétrica e o Pix feito na fila do pão. Mas do nada, tudo apagou. O elevador travou, a porta automática não abriu, o sinal caiu e com ele caiu a sensação de segurança. As pessoas saíram às ruas, procurando respostas, mas o que elas encontraram foi o silêncio. Um silêncio estranho, pesado, onde até a luz do poste virou uma lembrança. Você olha para a tela do celular e não vê nada. O botão do alarme não funciona. O caixa eletrônico está fora do ar. As maquininhas piscavam. Você não consegue abastecer o seu carro, não consegue comprar um pão na padaria. E aí, pela primeira vez, você percebe que o seu dinheiro não é seu. Ele é apenas um número, preso num sistema que precisa estar 100% operando para funcionar. A gente entregou tudo para a tecnologia. O conforto, o controle, a rotina, tudo depende de um toque, de um clique, de um sinal ou qualquer coisa que você possa imaginar. Acreditamos que somos donos do nosso dinheiro, mas não somos. A gente só tem acesso, enquanto o banco quer, enquanto a luz permite. Você tem um cartão, mas ele depende da maquininha, que depende do sinal, que depende da rede, que depende da energia. É uma corrente ligada na outra. E se um elo quebra, tudo desaba de uma vez. A verdade é que ninguém se preparou para a falha, porque o sistema vende a ideia de que nunca vai falhar, mas falha, e falha cada vez com mais frequência. A tecnologia te prometeu autonomia, mas te entregou completa dependência, e agora você está preso neste ciclo, preso num sistema onde o seu dinheiro precisa ser autorizado para existir, e onde, se der pau, você desaparece. Em meio ao caos, aparece a crítica mais rasa, mais vazia, mais repetida dos últimos tempos. Mas se a luz acabar, o Bitcoin não serve para nada. A crítica é um clássico, principalmente entre os que nunca estudaram Bitcoin, entre os que nunca leram o white paper, não entendem o problema que o Bitcoin resolve. Por isso, atacam o sintoma, e não a doença. Tem um aí que muita gente idolatra na internet, chamado de Ryan Santos, estudou essa com um sorriso no rosto. Se tivesse descoberto a falha fatal do Bitcoin, se tivesse feito uma pergunta genial. Mas ele esqueceu que se acabar a luz, não é só o Bitcoin que para. Tudo para. O banco para, o Pix para, a maquininha para, o elevador, sua liberdade para por completo. O Bitcoin não foi feito para quando tudo está bem. O Bitcoin foi feito para quando nada mais funciona. E é a linha de defesa quando o mundo que você conhece apaga. Você já parou para pensar quantas camadas existem entre você? O dinheiro que dizem que é seu? O saldo está num servidor, que depende da rede, que depende da nuvem, que depende da operadora, depende da eletricidade, depende de tudo funcionando ao mesmo tempo. Como construir sua casa em cima de uma teia de vidro. Bonita, moderna, brilhante, mas completamente frágil. A gente chama isso de sistema financeiro. A luz se vai, promessa desmorona. E aquele número que você vê no app significa nada se você não consegue usá-lo. Dinheiro que você não consegue acessar não é dinheiro, é apenas uma lembrança. E nesse momento você percebe que não é dono de nada, é dono de uma ilusão de que aquilo estava sob o seu controle. O sistema só funciona se tudo der certo, mas o Bitcoin continua funcionando mesmo quando tudo dá errado. Essa é a parte que ninguém te contou, que os influencers de finança fingem que não existe. O Bitcoin não precisa de internet. Você pode transmitir uma transação via rádio. Isso já aconteceu no passado. Foi feito lá em 2019 do Canadá para a Califórnia, mais de 3.000 quilômetros de distância. Sem internet, sem Wi-Fi, sem 5G, nada disso. Apenas ondas de rádio e um pedaço de código. Você pode usar satélites. A Blockstream transmite blocos via satélite para o mundo inteiro. Isso significa que um simples node com uma antena e um pouco de sol pode se manter conectado à blockchain. Do meio do mato, do sertão, da selva ou qualquer outro ambiente que você possa imaginar. Você pode usar até um pendrive. Pode gravar uma transação num cartão SD. Pode passar ela de mão em mão até alguém ter conexão e transmitir ela para o mundo. Você não precisa de um país inteiro funcionando. Só precisa de um ponto do planeta onde alguém esteja online. Uma brecha, um pulso, uma abertura. O Bitcoin vive disso. Ele é como um fogo que se espalha por debaixo da terra, silencioso, mas sempre ativo. Não existe colapso onde o Bitcoin não possa resistir, porque ele é código, e o código não morre, ele se adapta ao cenário. E aí pode vir aquele comentário clássico: ah, mas ninguém vai querer fazer isso, utilizar rádios, satélites, me poupe, dog. Sério mesmo que esse é o seu argumento final?
Você acha mais absurdo transmitir uma transação via rádio do que confiar que um banco estatal vai cuidar do seu dinheiro para sempre? Então me responde uma coisa aqui. Você prefere mandar um sinal de rádio ou fundir ouro no fogão de sua casa para conseguir comprar arroz? Responde essa para mim. Você acha absurdo porque foi condicionado a achar que tudo tem que ser fácil, rápido e confortável. Mas eu vou te lembrar uma coisa aqui. Tudo que é fácil é controlado, tudo que é controlado é vigiado e tudo que é vigiado pode ser censurado. Você virou refém da comodidade, trocaram sua liberdade por um clique e você achou isso muito barato. Mas quem realmente entende o valor da soberania faz o que for preciso para manter o que é seu, nem que seja transmitir uma transação pelo céu. A facilidade ela tem um preço, e o preço que você pagou foi a sua privacidade. Você abre um aplicativo, faz um Pix, usa o Google Pay, tudo parece muito simples, não é? Rápido, moderno, mas a cada gesto, a cada clique, você está deixando um rastro, um histórico, um mapa do seu comportamento. Você acha que está apenas pagando, mas está entregando muito mais do que só o seu dinheiro. Você entregou seu tempo, entregou seus hábitos, entregou seus dados na mão de terceirizados. Hoje, seu banco sabe mais da sua vida do que sua própria família. Ele sabe onde você come, a que horas você dorme, qual farmácia você vai, com quem você transfere seu dinheiro, quanto você gasta com álcool, com viagem, com academia e outros afins. E sabe o que é o pior de tudo isso? Isso não é sobre saber, é sobre poder decidir. Eles podem limitar, podem bloquear, podem impedir. E você chama isso de sistema financeiro. Eu chamo isso de campo de controle. E é exatamente por isso que o Bitcoin incomoda, porque ele quebra o jogo, porque ele devolve para você o que é seu sem pedir licença. Com Bitcoin você não depende de um terceiro, você não depende da confiança do seu gerente, nem no Estado, nem em banco, nem em instituição financeira nenhuma. Você é o seu banco, você é o custodiante, você é a única chave que dá acesso aos seus bitcoins. Se você perde a chave, infelizmente acabou. Mas se você mantém, ninguém mais pode tocar, ninguém pode bloquear, nem tributar à força. Isso é mais do que dinheiro, isso é liberdade. Liberdade de verdade. A mais bruta, a mais honesta, a que ninguém gosta de dar. Porque ninguém pode controlar. E essa liberdade vem com responsabilidade. Por isso poucos estão prontos, porque a maioria prefere ser servida do que ser livre. Mas os que entendem sabem disso muito bem, que tudo que é valioso exige esforço, e que tudo que é verdadeiramente seu só depende de você. Agora me escuta muito bem aqui, porque aqui a conversa vai para um outro nível. Tem gente que ainda repete a frase como se fosse genial. Mas se o mundo inteiro ficar sem energia, o Bitcoin não serve para nada. É mesmo? Se o mundo inteiro ficar sem energia, você acha que a preocupação vai ser único e exclusivamente o seu Bitcoin? Sem energia, não tem hospital, não tem tratamento, não tem ventilador mecânico, não tem antibiótico refrigerado, não tem coleta de lixo, não tem transporte, não tem comida no mercado, não tem água potável. A vida moderna colapsa. Não é o Bitcoin que para, é a civilização que apaga. Você não vai estar pensando em transferir Satoshi, você vai estar brigando por um pedaço de pão ou por uma garrafa de água. Nesse cenário, o problema não é o Bitcoin, o problema é o mundo que você confiava ter se tornado pó. Então, da próxima vez que alguém tentar desmerecer o Bitcoin com esse argumento raso, lembre ele que se a luz acabar de verdade, a última coisa que vai importar é o saldo da sua wallet. O sistema financeiro atual já está falhando. Você só não percebeu porque ainda tem uma camada de tinta encobrindo a ferrugem. Inflação corroendo seu poder de compra. Bancos centralizando tudo que você tem. Juros altos para conter a própria incompetência. E aí vem a próxima desculpa do sistema. Estamos criando o real digital. Uma moeda programável, rastreável, controlável. Uma moeda que pode ser apagada da sua conta com apenas um clique. Eles vão dizer que é pelo seu bem, que é para a sua segurança, que é para combater essa negação. Mas no fundo, é para te manter preso no sistema. Bitcoin não precisa de nada disso. Ele não tem marketing institucional. Ele não precisa de campanha de governo. Ele apenas existe. E por isso, já ameaça o castelo de cartas. A pergunta que eu te faço é, você está se preparando ou vai continuar confiando num sistema que precisa mentir para continuar de pé? Porque quando ele cai, e sim, ele vai cair, só quem se antecipou vai ter como resistir. Enquanto tudo falha, o Bitcoin continua lá, silencioso, seguro, imutável. Ele não precisa de bancos centrais, não precisa de ministros, nem de agências. Ele precisa de código, de rede e de resiliência. É como uma chama que não se apaga, mesmo quando sobra só uma brisa. E o mais importante, ele não pede para ser aceito, ele apenas funciona.
E cada novo bloco minerado é um tapa na cara do sistema tradicional. Bitcoin é a vela que se mantém acesa, mesmo quando tudo ao redor se desmorona. E quem entendeu tudo isso já não teme mais o caos, porque sabe que a liberdade continua viva, enquanto o protocolo continuar rodando. A pergunta nunca foi: e se a luz acabar? A pergunta real é: você está pronto para quando ela acabar? Porque a maioria vai ficar no escuro, esperando que o sistema volte, esperando que alguém a salve-as, esperando que tudo volte a ser como antes. Mas quem entendeu o Bitcoin não espera, se prepara, se antecipa e age de forma antecipada. Bitcoin não é só um protocolo, ele é uma escolha, uma ruptura, um escudo. É o que sobra quando tudo se apaga, é o que permanece quando o mundo volta para o zero. A luz pode até acabar, mas a liberdade continua viva em cada satoshi que você protege. E ela só precisa de uma faísca para reacender o mundo. Bitcoinheiros, é isso. O Bitcoin tem a sua finalidade. É claro que quando nós pensamos em uma forma muito radical, e se a energia acabar, a última coisa que você deve se preocupar será com o Bitcoin. Apenas não utilize isso como argumento para denegrir o protocolo, sendo que tudo hoje em dia demanda energia e internet para funcionamento. Bitcoinheiros, é isso. Esses argumentos fajutos que vocês escutam por aí não passam de argumentos de pessoas que não entendem nada sobre Bitcoin. Então continue estudando, aprenda sobre Bitcoin e continue comprando. Um dia, se a energia acabar, pode ter certeza que será o fim da humanidade. É isso. Links para comprar Bitcoin com privacidade estão aí embaixo na descrição do vídeo. Temos a Spike to Spike, valores mínimos de R$500. Você já consegue estar adquirindo aí os seus satoshis de Bitcoin. Para quem nunca adquiriu na Spike to Spike, o valor mínimo é de R$500 e compras abaixo de R$10.000. Se você nunca utilizou a plataforma, precisa passar pela etapa de validação do DPix. Perfeito? Sendo a primeira compra até R$1.500, a segunda e a terceira até R$2.000, limitados a R$6.000 diários. Dog, eu não tenho R$500 de Bitcoin para comprar todos os meses. Você indica uma outra plataforma? Não, eu não tenho outra plataforma, mas eu indico o meu amigo P2P, Cachorro Nervoso. Segundo o link aí embaixo, você já consegue estar adquirindo aí os seus satoshis de Bitcoin. Dog, eu ainda acho R$300 muito. Você tem outra plataforma que consiga me ajudar? Sim, temos a Satisfaction aí embaixo. A partir de 10 lulis, você já consegue comprar Bitcoin através da rede Lightning. Perfeito? E com total privacidade, que é o que eu procuro aqui para vocês. Bitcoinheiros, é isso. Links para adquirir a mentoria aí na descrição. Você clicando, você vai ser redirecionado lá para o meu blog. E lá tem todas as informações necessárias para você adquirir a mentoria. Perfeito, Bitcoinheiros? É isso. Valeu, tamo junto e estude Bitcoin.